Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, programa do Grupo Mais Guimarães, em que aos sábados, a partir das 14 horas, falamos sobre a saúde mental durante a pandemia da Covid-19. Antes de abrirmos o consultório deste sábado, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube, poderão visualizar todas as edições deste e de outros programas que o Grupo Mais Guimarães tem realizado durante esta pandemia. Convido-os a seguirem-nos na nossa página no Facebook e também convido-os a acompanharem a atualidade guimaranense em maisguimarães.pt. E hoje, no consultório aberto, vamos falar sobre como lidar com a ansiedade, como lidar com o stress, com a nossa psicóloga de serviço, Emanuela Lopes, é psicóloga clínica e da saúde no Hospital Senhora da Oliveira Guimarães. Olá, boa tarde, Emanuela. Olá Eliseu, boa tarde, como está? Muito bem, obrigado. A Emanuela também. Hoje poderíamos falar sobre autoestima, até porque a Emanuela está muito bonita. Hoje eu tive uma prenda de uma menina que tem um salão de cabeleireiro, portanto realmente hoje podíamos falar de autoestima, que isso também é importante nós valorizarmos um bocadinho o nosso exterior para nos sentirmos um bocado melhor, também ajuda, sim senhora. Foi o E tema essa da amiga, semana passada. que é uma amiga comum, que também em conversa me foi dizendo que isto era muito importante para as mulheres, nomeadamente, e para os homens também será, cuidarem de si neste período de pandemia, num período de maior stress e de ansiedade, que é o tema que trazemos hoje aqui ao consultório. É muito e cada, importante cuidarem de si. E cada vez mais os homens também, mesmo a autoimagem física, não é? É muito importante, claro que sim. As pessoas sentirem-se bem. Às vezes há um colega que diz que pentearmos-nos e pôr um bom batom, dizia ele, para erguer a cabeça e para nos sentirmos muito bem, era um primeiro passo para arrancar isto na autoestima. Obviamente que nos estamos a falar, e na semana passada falamos sobre isso, não é só a autoestima da imagem corporal, mas muitas vezes este autocuidado, que também é tão importante no confinamento, ajuda-nos não só na autoimagem, mas também na questão da ansiedade. Até porque se nos sentirmos mais autoconfiantes, se gostarmos mais de nós, acabamos por nos sentir bem connosco e depois com os outros, com tudo aquilo que nos rodeia, com o mundo, não é? Com o mundo. Com o mundo. Hoje vamos falar então sobre stress e ansiedade. O que é o stress? O que é a ansiedade, Emanuela? Pois, muitas vezes são dois conceitos até que se sobrepõem, não é? Às vezes na linguagem comum de eu estou muito estressada, eu estou muito ansiosa e muitas vezes isso acontece, as pessoas perguntam se de facto é a mesma coisa quando se fala de stress ou quando se fala de ansiedade, ou até de nervosismo também, que é outra das palavras, dos vocábulos que nós usamos. O nervosismo e a ansiedade, por norma, querem dizer a mesma coisa. O stress não, estamos a falar de conceitos diferentes. A ansiedade é uma coisa, o stress é outra. O stress, assim, de um modo muito simples, é uma resposta do nosso corpo a um evento, a uma situação exterior, uma pressão na vida, o stress laboral, portanto, de fora, não é? Existe uma série de componentes individuais que influenciam este impacto do stress na nossa vida. Pode ser o contexto social, a questão da pandemia, pode ser o contexto económico também, esta pressão financeira, quando as pessoas até ficam com problemas ou não sabem muito bem em termos futuros. E também há uma predisposição genética e mesmo do próprio ambiente, portanto tem a ver um bocadinho com isso. Claro que existem pontos comuns entre a ansiedade e o stress, mas o stress normalmente é decorrente de algo que nós não esperamos, num acontecimento de vida, alguma coisa que nos foge ao nosso controle. Já a ansiedade não. A ansiedade, para já, a ansiedade é uma emoção normal, é uma experiência que nós todos sentimos, faz parte daquilo que é a nossa natureza, nós viemos programados com ansiedade. Claro que é caracterizada por sentimentos de tensão, por preocupação, alguma insegurança, normalmente é acompanhada também por alterações físicas, que pode ser, por exemplo, o aumento das tensões, não é? Há pessoas que, por exemplo, nós quando vamos ao médico às vezes medem-nos as tensões 3 vezes, não é? E continuam a falar para nós, e medem uma vez, e continuam a falar, e medem a segunda, a terceira, e só a terceira é que é considerada, porque às vezes as pessoas estão muito ansiosas, e esta ansiedade, que é a ansiedade da bata branca, não é? Aumenta, por exemplo, a pressão arterial, a frequência cardíaca, as pessoas falam muito nisso, o coração bate muito rápido, ficamos com dificuldades em respirar.
a sudação ou a boca seca, tremores, portanto, há muitas alterações físicas que podem estar associadas. Pronto, para além deste caráter normativo, é evidente que a ansiedade, se persistir em diferentes contextos, pode ser negativamente, não é? E pode ter uma interferência negativa nas nossas capacidades. Por isso, nós sabemos que cada vez mais a ansiedade prevalece, cada vez mais há alterações da ansiedade generalizada, há os ataques de pânico, também está muito presente na perturbação obsessiva-compulsiva, que já se começa a ouvir mais, na agorafobia, na claustrofobia, portanto, naqueles medos de estar em espaços fechados ou muito confinados, ou então medo de um espaço amplo, não é? Que é a agorafobia, ligado com cá fora, de sair, por exemplo, à rua. Mas eu acho que é importante perceber que a ansiedade é qualquer coisa que é natural e tem um efeito, ela existe para nos proteger, em excesso é que é negativo. E dá para sintetizar as principais diferenças entre o stress e a ansiedade? Sim, até porque para não haver muito esta confusão naquilo que é o stress ou naquilo que é a ansiedade, porque de facto há sintomas que são muito semelhantes, são muito subponíveis, as principais diferenças basicamente está na origem de uma coisa e de outra e depois na projeção no tempo. Enquanto que o stress, a causa é mais facilmente identificada, nós dizemos que andamos estressados porque andamos a trabalhar muito, não é? Andamos estressados porque temos problemas financeiros, por problemas familiares. Portanto, a causa é muito identificada, são fatores externos a nós. Na ansiedade, e vamos falar na ansiedade patológica, a ansiedade é muito exagerada, não é? Muitas vezes as pessoas idealizam questões emocionais, por exemplo, futuras. Acham que se sair vão se sentir mal, que lhe vai faltar o ar, que não vão àquele supermercado específico, porque é um supermercado que parece que estão muito fechados, ou que fica cá em baixo, ao fundo, e as portas estão muito longe. E esta ansiedade, que a pessoa se sente ameaçada, é a diferença entre o tal stress que é originado por um fator específico, portanto, a origem. E depois esta tal projeção no tempo. Normalmente o stress tem o foco nas situações atuais, nesta sensação de que é incapaz de lidar com o presente. A ansiedade, as questões negativas são antecipadas e geram um medo, que muitas vezes é um medo incapacitante, de uma coisa que ainda não aconteceu. Não é? Eu tive um ataque de pânico e agora tenho muito medo de morrer. Eu sempre que sinto o coração a bater muito rápido, eu acho que vou ter um ataque cardíaco, ou que vou ter um AVC, ou se tenho uma dor cá em cima, se calhar, eu muitas vezes estudo os doentes, será que não é uma veia que vai arrebentar? A expressão que utilizam muito, não é? Precisamente por isso, portanto, porque antecipam uma coisa muito negativa, muito assustador, e depois este medo, de facto, é paralisante e toma conta da pessoa. Quais são os principais sintomas de quem está com ansiedade? Algo que possa ser identificado? Normalmente as pessoas quando estão muito ansiosas, há uma caracterização por uma preocupação muito excessiva, por uma expectativa que é extremamente apreensiva, não é? Por exemplo, pode haver uma compulsão até no comer. Há muitas pessoas que me dizem que quando estão nervosas, comem muito mais. Há pessoas que até se levantam de noite e vêm comer, não é? E depois é o comer que pode ser um ato até compulsivo, comer muito rápido, comer sempre muito rápido, parece que nunca estou saciada e depois até fico mal disposta. Também pode ser o beber, não é? Temos as questões, por exemplo, do alcoolismo, às vezes a dependência alcoólica, em que eu tenho que beber para me acalmar. E consigo às vezes até por situações sociais. E nós já tivemos situações em que, por exemplo, para conviver socialmente com os amigos, este meu doente tinha que beber em casa uma ou duas cervejas, que o deixava mais calmo, e então sim senhora, saía e já se sentia à vontade para estar nesta convivência. Portanto, a bebida também pode ter isso. Às vezes também temos o telemóvel e este uso excessivo e esta dependência de estar sempre também no telemóvel de uma forma até compulsiva. A questão da preocupação, como falava há um bocado, isto mais em termos mais psicológicos, ao medo irreal do futuro, não é? Tudo vai correr mal. Agora, por exemplo, no Covid também é muito isso, não é? E eu se calhar espirrei, se calhar já tenho Covid, e depois o que é que vai acontecer? Quer dizer, muito, muito esta situação. A questão dos ataques cardíacos é o mais comum, porque numa crise de ansiedade, um ataque de pânico ou numa crise de ansiedade generalizada, há perda do controle, é um sofrimento atroz para a pessoa não sabe o que é que se está a passar e perde o controle e de facto acha que está a ter um problema, que vai morrer, que está a ter um problema físico. Isto é, do ponto de vista psicológico, é devastador.
A ansiedade também contínua deixa-nos mais irritados, mais nervosos, mais qualquer coisa nos irrita, é como se estivéssemos ali sempre com os nervos à flor da pele, não é? Esta expressão de qualquer coisa nos deixa de facto fora de nós. Um pensamento também muito acelerado, muitas dificuldades na concentração, na atenção e na concentração. Nos miúdos nós temos isso, por exemplo, na escola, as pessoas queixam-se no trabalho, e aquelas profissões que exigem muita atenção, a concentração, portanto, queixam-se muito quando estão muito ansiosos, e depois também isso faz com que muitas vezes não tenham vontade e demorem muito, por exemplo, a entregar um trabalho, a fazer qualquer coisa no trabalho em si também, tudo em cima da hora, em cima dos prazos, porque não há vontade, a vontade é não fazer nada, é quase fugir, é desistir, é abandonar. Pronto, isto tudo junto pode ser de facto muito complicado. E depois de falarmos dos sintomas da ansiedade, podemos também identificar aqui alguns sintomas relacionados com o stress. Já o stress, e nós sabemos que o cortisol é a hormona do stress, já falámos várias vezes aqui, falámos no programa do sono, falámos no programa do exercício físico, especificamente na hormona, o cortisol, a adrenalina, portanto são hormonas que se produzem e até quando nós nos sentimos muito ameaçados. E se nós nos sentimos em perigo, o nosso cérebro entra numa hipervigilância e é por isso que temos estes sintomas todos. E o que é que acontece? A frequência cardíaca aumenta, acelera a respiração, nós hiperventilamos, temos necessidade de respirar muito mais, de respirar muito mais rápido. Há uma contração muscular, isso as pessoas também nos dizem, e é uma coisa frequente, que acho que todos também já tivemos isso, seja esta zona mais aqui da cervical, há pessoas mesmo que falam de alguma pressão que sentem também na cabeça, é aquela tensão, por exemplo, eu tenho doentes que têm até problemas a nível dentário porque estão sempre nesta contração e os dentes estão sempre a bater uns nos outros, então mesmo em termos de maxilar, a pressão arterial, como já falámos há um bocado, tudo isto vai também interferir na nossa ansiedade, na nossa tristeza, irritabilidade, na nossa frustração e lá está, o stress e o stress negativo, porque como falámos e se calhar vai haver oportunidade de voltarmos a falar, é protetor até um determinado nível, pode originar as insónias, e o Dr. Joaquim Moita explicou muito bem a história do cortisol e da melatonina à noite, não é? E o cortisol de manhã, e o que é que acontece se for produzido mais tarde, leva-nos à insónia, a um cansaço físico, um cansaço mental, dores de cabeça, é uma coisa que também é muito frequente, então nas mulheres eu diria que é um sintoma extremamente típico, a agitação, a tristeza, a irritabilidade, as tais dificuldades em se concentrar, a baixa imunidade também já falamos sobre isso, o nosso corpo baixa as defesas e muitas vezes as pessoas constipam mais, gripam mais, ficam mais doentes, têm infecções urinárias, por exemplo, as mulheres, eu tenho doentes que sabem que é certinho direitinho, quando estão mais estressadas, que têm com muita mais frequência as infecções urinárias, por exemplo, e sabem que tem a ver precisamente com isto. Claro, depois temos as produtividades, que é algo que já se começa a olhar também, e ainda bem que as empresas, os nossos gestores, começam a olhar e a perceber que se não tivermos pessoas motivadas, pessoas bem do ponto de vista mental, não produzem, não são criativas, não é? Não dão a produção, portanto também é uma questão que faz, que tem a ver um bocado com isso, o aumento e o ganho de peso também. Até com a história do cortisol, o aumento do apetite e que acabamos por comer e aumentamos de peso, na grande maioria, mas há quem também perca peso. E como se manifesta a ansiedade, Emanuela? Pois, lá está, é importante salientar e eu acho que isto, nós temos sempre tendência para falar do aspecto negativo da coisa, não é? E do aspecto patológico, mas eu queria muito também que ficasse a mensagem de que a ansiedade por si só não é um problema. O excesso da ansiedade é que é um problema. Pronto. Isso, e depois, lá está, muitas vezes até é útil, porque é isso que me faz agir, é isso que me faz mexer, é isso que me faz resolver, quando a minha ansiedade sobe perante uma determinada situação. Quer dizer, se eu me sinto ameaçada, eu consigo fugir, embora às vezes a resposta psicológica pode ser de fuga, pode ser até de uma imobilização, não é? Da pessoa freeze, nem conseguiu, fiquei sem reação, não é? Dizem-nos muitas vezes perante uma situação ansiosa ou uma situação trágica, por exemplo, não é? Por isso tem a ver exatamente isso, quer dizer, como a ansiedade pode ser percebida e pode ser descrita como um estado duradouro de ameaça,
ou então de apreensão, que vai envolver o medo, e o medo é o excesso de ansiedade. Por isso, quando nós temos um excesso de ansiedade que nos leva a um medo paralisador e até às fobias, muitas fobias, que são medos não reais, não é? Também envolve crenças, da maneira como nós pensamos certas coisas, que são situações que são incontroláveis, que são muito incertas. Portanto, a ansiedade manifesta-se pela forma como nós pensamos, pelos nossos pensamentos, que estamos sempre com esta sensação de ameaça, de preocupação, que é isso que está na base, é um elemento fundamental nesta questão da ansiedade. É como se fosse uma cadeia sem fim de pensamentos ansiosos, contínuos e depois repetitivos. As pessoas dizem muitas vezes isto está sempre aqui, não é? Pronto, e sobretudo considerando algo mau que possa vir a acontecer. Portanto, manifesta-se pela maneira como nós pensamos, manifesta-se pelas nossas emoções, sobretudo pelo medo, pelo nervosismo, por uma apreensão constante. Eu parece que alguma coisa de mal vai acontecer. Não aconteceu nada, e já passou muito tempo e não aconteceu nada, mas a sensação que eu tenho é de uma vigilância e de um sentimento de ameaça que realmente alguma coisa me vai acontecer. Às vezes também de vergonha, não é? E muito associado ao estigma da saúde mental, de terem um problema e uma doença, mas não se escolhe ser ansioso ou ter um ataque de pânico. Às vezes isto também existe. E também se pode manifestar pela nossa reação física, não é? Já falámos há um bocado, a questão dos músculos, das tonturas, do calor, um desligamento em relação àquilo também que se passa cá fora, não estamos tão atentos ao mundo de uma forma mais espontânea, não é? Digamos assim, e também se manifesta através do nosso próprio comportamento, porque a grande maioria das vezes as pessoas, quando estão com problemas de ansiedade, evitam determinadas situações que as pessoas consideram que são potenciais para desencadear essa ansiedade, que é, por exemplo, irem ao tal supermercado, que acham que é um supermercado, que as portas ficam muito longe porque é muito grande e não vão. Eu estou a dar este exemplo porque eu ouço isto muito em consulta. Este é um dos exemplos. E evitam mesmo ir àquele supermercado, não sei aonde, ou àquele também, ou aos mais pequenos, e tudo bem na mesma. Não é por isso, é como eu costumo dizer, se não vai a um grande, vai a um pequeno, a mercearia aí ao lado não tem problema. A mim o problema é que deixa de ir porque acham que naquele sítio alguma coisa vai acontecer de mal, vão morrer, lhe vai faltar o ar, então isso é que é importante nós de facto intervirmos. Portanto, pode manifestar-se por estas 4 questões, maneira como pensamos, pelas nossas emoções, reações físicas e pelo nosso comportamento. E deduzo que a ansiedade possa de facto afetar muito a vida de uma pessoa. Até que ponto pode afetá-la nas relações pessoais, nas relações profissionais, na sua vida em si, o ter ansiedade, o ser alguém ansioso ou ter esses episódios de ansiedade? Lá está, acho que na sua pergunta falou de coisas todas diferentes. Se eu sou ansioso como traço, eu sou uma pessoa ansiosa, eu não estou ansioso. São 2 coisas que nós em consulta temos que avaliar. Se é ansiedade de estado ou se é ansiedade de traço. Uma coisa é dizer assim, eu nunca fui assim e eu estou assim, portanto é um estado. Ou então, eu sempre fui assim, é um traço. Se eu sempre fui assim, um traço de personalidade, eu vou continuar a ser assim. Eu posso não gostar, mas é um traço de personalidade. Que se trata algumas coisas ou que arranjamos mecanismos de defesa, sem dúvida, porque não pode é ser limitador. Eu tenho que aprender aquilo que já dei uma vez o exemplo, a tal fotografia psicológica que nós temos que nos conhecer. Esta é uma delas. Se eu, de mim, sou uma pessoa ansiosa, eu tenho que saber lidar com essa ansiedade para ela não passar para os níveis patológicos, porque o risco que corre quem é ansioso é com facilidade ter um ataque de pânico, com facilidade ter uma crise de ansiedade generalizada, começarem de repente terem medo de andar de elevador, terem medo de ir ao tal supermercado, como eu falava, e não se conseguir perceber racionalmente o porquê, que eu sempre fiz compras ali, porque é que agora eu não consigo ir lá. Portanto, são coisas distintas. Se tiver impacto, e aquilo que me preocupa enquanto psicóloga e que necessita de tratamento psicológico é quando isso tem impacto no meu dia-a-dia, e nós temos índices extremamente elevados de baixas médicas, portanto, de absentismo no trabalho e nas escolas. Porque se eu estou de tal forma que me sinto ameaçado, que acho que vou morrer e não estou bem e não consigo dormir e ando sempre apreensivo e uma agitação interna, eu não consigo trabalhar. Portanto, isto é um problema que de facto temos cada vez mais, e a saúde mental e a doença mental, olhar para isto de outra maneira, até em termos de macrosistema, digamos, do governo, porque os custos indiretos
que acham que se calhar que se poupam por não termos acessos muito rápidos às pessoas nos hospitais, aos psicólogos, nos centros de saúde, porque fazer terapia em contexto privado é muito caro, não está a acesso a toda a gente, são consultas de facto caras e mais do que isso, são consultas que requerem alguma frequência. E se de facto quem manda e quem tem poder de decisão olha para isto desta forma e vamos atuar mais tarde, são pessoas que depois não faltam ao trabalho, são pessoas que podem não tomar medicação, são miúdos que não faltam à escola, que não faltam aos exames, por exemplo, numa altura de grande pressão, que ficam doentes, porque depois se houver uma tendência de reações físicas, por exemplo, as gastroenterites são muito comuns, as diarreias, os vómitos, os miúdos têm febre, não é? E, portanto, há estas interferências também indiretas, mas que têm a ver, são as reações físicas que têm a ver com isto. Portanto, o impacto no dia-a-dia é muito importante. É porque pode afetar também a nossa atenção, pode afetar a nossa concentração. Nós não conseguimos desempenhar as coisas que nós fazemos. Nós ficamos muito mais irritados com tudo que está à nossa volta. Não estamos bem connosco, não estamos bem com os outros. Portanto, em termos familiares ou em termos interpessoais, claro que sim. Não queremos estar com os amigos, porque temos pouca paciência para os nossos parceiros, porque não temos paciência para os miúdos, para os filhos ou para as crianças, em termos gerais, porque é preciso uma dose muito grande de paciência para estar com os miúdos, para aturar, para lidar com as birras, para lidar com as asneiras que os miúdos têm que fazer nas idades próprias. Portanto, há é que corrigir, nós como pais ou nós como educadores, corrigir e temos que estar bem psicologicamente para poder, de facto, corrigir isso. E nós sabemos que, em termos de estatística, em termos de ansiedade, cerca de 11 a 22% da população mundial irá sofrer um transtorno de ansiedade. Portanto, significa que 1 em cada 5 pessoas no mundo, 1 em cada 5, vai ter um problema destes. Portanto, por isso é que estas coisas são muito importantes nós falarmos, nós pensarmos, nós atuarmos, reconhecer o que é, cada vez mais eu falo muito isso, é preciso saber o que é isto e falarmos destas coisas, ansiedade, depressão ou tristeza, o que é normal, o que deixa de ser, quando é que eu tenho que pedir ajuda, quando eu tenho que saber lidar com isto. Portanto, é muito importante. Não podemos também, e só queria acrescentar, Eliseu, que é muito importante perceber que há uma predisposição também genética, às vezes as pessoas também nos perguntam isso e muitas vezes também nos dizem, isto é de família, não é? Conseguem perceber que a mãe, que os irmãos, que não sei o quê, que há pessoas muito nervosas ou dada às depressões, portanto, isto também existe, porque eu também explico muitas vezes em consulta, porque é que a pessoa tem um problema de ansiedade e não tem uma anorexia nervosa? Porque não se escolhe, não se escolhe, e então também há uma tendência genética e biológica para esta manifestação enquanto traço de personalidade e depois destas questões. Obviamente que às vezes experiências na nossa infância, positivas, negativas, despletam a ansiedade e às vezes não sendo tratada nessa altura, a questão do bullying, por exemplo, nós sabemos que tendencialmente são adultos muito ansiosos. Crianças com pouca autoestima e que essa autoestima é trabalhada na infância, são adultos tendencialmente ansiosos. Portanto, é algo que temos que ter em atenção. Haverá certamente, Emanuela, algo que se possa fazer, alguns procedimentos que possam levar a reduzir um pouco também a ansiedade. Podemos falar sobre isso. O que fazer para reduzir a ansiedade? Antes de propriamente da terapia em si, há umas que nós já fomos falando e até na semana passada, antes de terminarmos o programa, até já falámos de algumas. Eu lembro do Eliseu me falar, vamos praticar exercício físico. Exatamente, essa é generalizada e sabemos que é extremamente consensual nos estudos do mundo inteiro, que ajuda também nestas questões da ansiedade e do stress, porque ajuda à diminuição também do cortisol, a libertação das endorfinas, portanto, substância que nos deixam sentir bem. Portanto, nós sabemos que a prática do exercício físico é de facto uma das coisas que toda a gente deveria fazer. As pessoas ansiosas, e digo isso muitas vezes, então ainda mais. 2 a 3 vezes por semana, mínimo. Pelo menos as caminhadas, que tentem que sejam umas caminhadas diárias, no mínimo de 30 minutos, 3 a 4 vezes por semana, assim de uma forma mais intensa. As pessoas ansiosas sabemos que têm um impacto extremamente benéfico. O relaxamento, não é? O relaxamento muscular e na internet, hoje a vantagem da internet é que nós já encontramos isso. Numa pequena pesquisa as pessoas encontram relaxamentos musculares progressivos, que é a contração e depois a descontração, portanto, de grupos musculares, que ensina de facto a lidar com isto, entre a pressão
da contração muscular quando nós estamos ansiosos e depois dessa libertação. Eu dou o exemplo que dou aos miúdos, mas eu acho que dá para perceber, é a diferença entre um robô, que é o exemplo máximo, digamos, da ansiedade, que está assim todo contraído, que não se dobra, e a boneca de pano, que é uma boneca que nem sequer se segura. Imagino, a boneca de pano será o exemplo máximo de descontração. Portanto, é importante também fazermos isso. A respiração, que também é um treino de relaxamento diafragmático, portanto, o respirarmos lentamente, no fundo é um bocado isso, em que uma das coisas que nós aconselhamos é que mete o ar pelo nariz e deita pela boca de uma forma extremamente pausada. Isto também vai ajudar à frequência cardíaca, não é? À regulação desta frequência cardíaca, a oxigenação depois também cerebral e muscular. Portanto, esta respiração lenta e nas pessoas ansiosas é uma coisa que até é uma estratégia até terapêutica, não é? Quando estamos a ter uma crise de ansiedade. Se não for propriamente nas crises, as pessoas ansiosas e todos em geral, tentar fazer sempre atividades prazerosas que nós gostamos, que nos dão prazer. Isto é algo que é extremamente útil, é uma ferramenta muito útil contra a ansiedade, não é? A nossa atenção deixa-se de estar focado nas tais coisas que parece que nos estão sempre a ameaçar, que vai acontecer alguma coisa que está mal, que parece que tem alguma coisa para fazer e não sei o quê. E se nós fazermos algo que gostamos, essa atenção, há um desvio desse foco. Portanto, ainda para mais qualquer coisa que eu gosto, que mesmo a nível cerebral, da libertação até de substâncias que nos deixam mais bem dispostos, ativa exatamente isso a nível cerebral. E há coisas que não devemos fazer, acredito, para não ter estes episódios de ansiedade, para não ficarem as pessoas ansiosas, haverá algo que é contraindicado. Falemos também sobre isso, Emanuela, sobre o que não fazer para, para se ficar ansioso. Completamente fora de questão aquilo que as pessoas ansiosas costumam sempre ter tendência a fazer, que é isolar-se do mundo e fecharem-se nelas próprias. Portanto, isso é uma das coisas que temos que tentar não fazer. Eu até costumo dizer, se o meu cérebro diz, ai não vais porque te vais sentir mal, é quando eu devo ir mais rápido, é quando eu tenho quase que, ok, é onde eu sei que tenho mesmo que enfrentar as coisas dessa forma. Para além de que nós não funcionamos sozinhos, nós precisamos de apoio, não tem que ser necessariamente a falar sobre estas coisas, mas nós quando estamos com os nossos amigos ou com a nossa família, nós distraímos, há um apoio emocional que é muito importante e que nesta altura, e nas pessoas que são mais ansiosas, isso também é fundamental. Daí que fomos falando sempre no confinamento para videochamadas, liguem com as pessoas, distanciamento físico não é distanciamento emocional, portanto, porque sabemos que isto de facto é importante para todos e quando isto acontece nós vamos ficar mais ansiosos, apesar de que é o que me apetece. O que me diz o meu cérebro, mas não é saudável, não é? Portanto, se eu sei que então isto não vai fazer pior, eu tenho que tentar contrariar precisamente isso. Os consumos também, consumos de substâncias, consumo de álcool é algo que temos que evitar, é algo que nós ouvimos com muita frequência. O alcoolismo secundário na mulher é muito frequente, a mulher bebe muito às escondidas, bebe para anestesiar a dor, para lidar com a ansiedade. Portanto, isto é algo que depois temos outro problema, já temos a ansiedade em si ou a depressão em si, depois temos uma questão de dependência do álcool. É uma só sensação, eu costumo dizer que é uma sensação passageira, muito ilusória, de um abaixamento da ansiedade e que depois quando isso passa, o efeito do álcool, as pessoas ficam até bastante piores, não é? E depois interfere no sono, também já falamos sobre isso, enfim, portanto, nada de se isolar, nada de beber ou de consumir outro tipo de substâncias, e mesmo em relação a doces e a comida, a fast food, por exemplo, há pessoas que têm a tendência a comer quando estão mais ansiosos aos doces, que isso é muito sabido, e a fast food também, há quem recorra muito a esta comida de plástico. E também sabemos que isto está de longe de ser a solução. Aliás, as pessoas nem se sentem bem, não é? Parece que pede para isso, só que depois aumentam o peso e aí vem outra questão que é a autoestima, eu não me sinto bem, eu não tenho... E os homens igual, isto é um problema que ouvimos mais das mulheres, mas hoje os homens já verbalizam isto também, não se sentem bem quando aumentam muito de peso, quando de facto os polos já não servem e têm que aumentar o tamanho, já não é assim tão soft como era há uns anos atrás, portanto isto, apesar das mulheres verbalizarem um bocadinho mais,
E ainda bem. Ainda bem, pois com certeza que sim, e ainda bem, também acho isso. Portanto, e este excesso destas coisas tem um efeito, mas tem um efeito depois muito negativo, tanto na ansiedade como no stress. Não devemos recorrer nem aos doces, também nem à fast food, não é? E o que é que quem acompanha, pessoas que já identificou que têm estes episódios ou que são pessoas ansiosas, o que é que pode fazer, o que é que deve fazer para ajudar quem está ansioso ou quem tem estes episódios com regularidade ou não? Eu se calhar começava o que é que não devem fazer, porque também é uma coisa muito comum, que é deixa lá isso passa, por Pois exemplo. é o mais comum de tudo. Não é? É como quando alguém está a chorar, não chores, deixa lá. Pronto, e quando o que devemos dizer é chorar para a frente, e deixar a pessoa chorar, que é importante também que as pessoas chorem. Aqui não é deixar que as pessoas tenham crise de ansiedade, não é isso, e temos como agir e como na altura até ajudar, mas muitas vezes estas questões, deixa lá que se passa, isso é uma fase, ou isso é da tua cabeça, portanto, não por aí, ou no está tudo bem, isso só foi uma vez que toda a gente, isto agora no mundo de hoje, isso é muito normal as pessoas sentirem-se assim, portanto a solução não passa por aí, eu acho que isso é importante, por exemplo, também muitas vezes queixam-se, deixa-te disso, não é? Quer dizer, há um desvalorizar destas coisas quando isto é um problema e não é uma vontade da pessoa, não é, já falámos também muito sobre isso, não é uma falha, não é um fracasso, nem é um erro, é de facto um problema e, e que é importante quem está ao nosso lado primeiro perceber isso, não é? E se, por exemplo, quem tem ataques de pânico ou crises de ansiedade com muita frequência, quem está ao lado deve saber o que é. Aliás, se as pessoas estiverem a ser acompanhadas por alguém, até é aconselhável que o marido, a mulher, o pai, a mãe, o companheiro, as pessoas mais próximas que de facto também acompanhem, porque às vezes a explicação do que é e como devem fazer, conversar com a pessoa, por exemplo, conversar muito com a pessoa sobre isso, tentar desviar o foco dali, porque às vezes é mesmo pela distração, em que nós desfocamos do que, de como estou a sentir mal, que não estou a respirar, que eu estou, portanto, desfocar esta atenção e falarmos sobre o tempo e sobre a televisão e até na novela e o Porto foi campeão, não é que para aqui interessa muito, digo eu, mas pronto, mas parabéns para o Porto, claro, mas tu está a ver, quer dizer, desfocar um bocado isto e perceber que isto ajuda a aliviar essa tensão, promover as caminhadas, anda, vamos, porque a pessoa tendencialmente não quer, promover que não se isole, promover com que de facto tenha alguma interação social e depois também muitas vezes é aconselhar que tem que recorrer a um profissional de saúde, ao médico de família ou a um psicólogo, porque muitas vezes isto precisa de terapia e são coisas até relativamente fáceis de se tratar, digamos assim, nem são muito continuadas no tempo. Quando estamos a falar só disto e não de comorbilidades associadas ou até com características de personalidade também, são coisas relativamente fáceis, digamos assim, de se tratar. E quanto ao stress, voltemos a um dos assuntos deste nosso programa. Há consequências nos indivíduos que tenham episódios de elevado stress? O que nós já falámos em termos físicos e aquela manifestação física, o risco aqui e um dos problemas é quando nós temos stress ao longo do tempo, de uma forma contínua e não só episódica, não é? Aconteceu e depois passou, mas estamos constantemente durante muito tempo sob stress, são consequências complicadas. Eu costumo dizer que a fatura é muito alta de se pagar. Muitas vezes não é no imediato, lá está, a longo prazo, não é? Não é quando somos muito novos, é mais tarde, e pode aparecer questões relacionadas com a saúde mental, muitas vezes a questão da depressão, dos problemas de ansiedade, os problemas mais até de personalidade, mas também sabemos que problemas cardiovasculares, não é? As doenças cardíacas, as hipertensões, portanto, tensões arteriais mais elevadas, as arritmias, portanto, nós temos que ter um bocadinho de atenção e isto pode ser potenciador para problemas também deste género. Sabemos também que está muito associado com a obesidade, portanto, o aumento de peso e depois uma obesidade mórbida, portanto, e com questões de alterações do comportamento alimentar. Portanto, as pessoas deixam de ter uma relação saudável com a comida. Por exemplo, às vezes nas mulheres é muito referido também alterações menstruais, hormonais, não é? E menstruais, o que leva muitas vezes a não conseguirem, por exemplo, engravidar
e isso não é visto logo numa fase desta maneira, mas nós sabemos, e hoje em dia há muitos estudos a dedicar-se a este tema, que mulheres ansiosas e que muitas vezes tratadas, e que esta ansiedade é uma ansiedade contida, acabam por depois, passado um ano, conseguirem engravidar mais do que as pessoas ansiosas, porque sabemos que o cortisol e lá está o tipo de hormonas que interfere na gravidez espontânea, e este é também dos grandes problemas. Podemos também ter alterações da funcionalidade sexual, tanto no homem como na mulher, apesar, como digo, a mulher fala mais sobre isso, na diminuição seja da líbido, o homem já fala menos, mas melhor, o homem fala menos, mas já fala mais, já aborda mesmo mais estas questões sexuais, como a questão da impotência, às vezes a ejaculação precoce, está muito associada com as questões ansiosas, muito associada, portanto isso também se trata, problemas de pele. Aliás, há uma colega da dermatologia que passa a vida a dizer que a saúde mental e a dermatologia deviam trabalhar quase lado a lado, porque as doenças de pele muitas vezes ficam piores ou dá origem a problemas de pele quando, de facto, do ponto de vista psicológico, nós não estamos bem. E a parte da ansiedade é uma também, e do stress pode originar queda de cabelo, por exemplo, também, não é? As pessoas também, as cabeleireiras falam muito sobre isso, não é? Ainda hoje a Marta me dizia que desta história do confinamento e de sentir que realmente as pessoas ficaram mais ansiosas, a grande maioria das mulheres, que não é uma época tão típica, estão a queixar-se de queda de cabelo, perda, portanto, de queda de cabelo que tendencialmente é mais no cair da folha, será mais para a altura do outono, dizia-me ela hoje. Pronto, e as questões gastrointestinais também, há pessoas que ficam com as gastrites, as úlceras gástricas também, o refluxo, né, as azias, o síndrome do cólon irritado também, portanto sabemos que tem uma associação muito grande com as consequências do stress prolongado. Este período da pandemia da Covid-19 é um período propenso, diria eu, para um aumento do nível da ansiedade da população em geral. É claro que isto se manifestará em graus diferentes, em diferentes indivíduos também. Como lidar com a ansiedade perante este cenário de Covid-19, perante esta incerteza quanto ao futuro a curto, médio e longo prazo? E como já tive a oportunidade de já conversarmos algumas vezes sobre isso, de facto houve mesmo, eu diria, uma ansiedade coletiva. Eu acho que todos nós ficamos ansiosos, receosos do que é que se estava a passar. É como digo, de repente aparece aí uma doença, mete-nos todos em casa e não podemos sair, e as escolas fecham e o comércio fecha, e não nos podemos tocar e não podemos conviver, e temos que usar máscara e temos que fazer uma série de rituais. Isto elevou muita ansiedade, em alguns casos, como disse, e bem, a níveis que acabou por ser patológico. Aliás, também já falamos sobre isso. Houve uma procura muito grande dos ansiolíticos nas farmácias, ao ponto de acabarem com stock de algumas marcas de medicação, e tanto quanto sei não deve chegar tão cedo, até porque quando as fronteiras fechadas, portanto, vinham de fora, e a medicação, tanto quanto soube desta semana, continua esgotado, portanto, porque houve também uma procura, uma autogestão, e não só, também foram mais prescritos, não é? Porque as queixas que eu vi colegas da medicina geral e familiar a dizer-me que uma das queixas que ouviram muito por telefone era exatamente isso, era deixar-me dormir, estavam mais ansiosas, e de facto esta prescrição do ansiolítico também se viram sem outras soluções imediatas, não é? Porque não havia consultas presenciais ou outro tipo de ajudas que pudessem considerar importantes, e então também um bocado por aí. Mas eu volto ao mesmo, eu começo pelo aspecto positivo da coisa. É a ansiedade que nos níveis normais que acaba por ser, de facto, protetor, não é? É a ansiedade que nos faz ter aqui comportamentos que até podemos não achar muita piada, ou até podemos não gostar muito, mas acabamos por ter. Agora, realmente que é verdade que termos estado em isolamento social, o desconhecimento, esta história, o que é que vai acontecer? Será que vem aí uma segunda vaga? Será que vamos outra vez reconfinar? Vai fechar tudo outra vez? Não pode fechar tudo outra vez. E a escola começa em setembro ou não começa em setembro? E vai ser metade online ou não vai ser metade online? Não, vai ser tudo presencial ou não vai ser? Portanto, as pessoas falam isto, e de facto o setembro está aí, quer dizer, não é? Não sabemos muito bem aquilo que nos espera, portanto é expectável que nos sintamos todos ansiosos,
com algum medo, não podemos é deixar que este medo nos controla, exatamente por este desconforto em relação ao futuro. Só que é precisamente isso que a ansiedade tem como função, que é nos proteger. E nos proteger sobre isso, porque depois em estado de alerta ou ameaçado nós ficamos mais vigis. E então, também por eu estar mais vigil e por estar com algum receio, eu adopto comportamentos de proteção que a DGS, a Organização Mundial de Saúde, diz que eu tenho que fazer para lidar com este coronavírus, que é, tenho que usar máscara, ainda não é lá fora, mas eu acho que se calhar, por exemplo, outros países já é obrigatório até mesmo no ar livre, não é? Usar máscara, mas espaços fechados, em determinados sítios temos que andar sempre de máscara, a questão de lavagem das mãos, a questão da desinfecção dos espaços, nós acabamos por adquirir isso porque estamos mais ansiosos, porque se não tivéssemos, como há muita gente que não está, porque não está sequer preocupada com isso. Isso também interessa, então há estes comportamentos que são comportamentos também muito, acabam por ser irresponsáveis e mesmo também em termos sociais. Portanto, a ansiedade tem uma parte útil e vamos usá-la a nosso favor e não contra nós, e sobretudo nesta adoção de comportamentos pró-sociais, de comportamentos pró-saúde, que neste momento são fundamentais para nós estarmos todos em segurança e nos mantermos saudável. Obviamente que sentir ansiedade não é ser fraco, não é sentirmos inferior aos outros ou que somos inferiores aos outros. É verdade que às vezes ela em determinadas fases da nossa vida pode aumentar e pode se descontrolar. Esta é uma altura que isso aconteceu com muita gente e então vamos tentar lidar com aquelas estratégias que falamos há um bocado, a questão da meditação, que também há muitos exercícios que no YouTube podem encontrar, a questão da meditação, quer dizer, a questão de arranjarem um bocadinho de tempo para desligar do mundo, desliguem telefones, da noite tentem não ter notificações, nada de mexer em Facebook, em Instagrams e coisas do género, haver ali momentos, nem que seja meia hora, em que eu faço quase o que me apetece fazer, dou um bocadinho esse luxo, seja, há pessoas que gostam de caminhar, há pessoas que gostam de deitar no sofá, há pessoas que gostam de ouvir um bocadinho de música, desliguem-se um bocadinho disto, deste stress e desta ansiedade do dia a dia, portanto é algo que também nos ajuda e de facto a aceitar que a ansiedade faz parte da fase que estamos a viver e depois manifesta-se, como já falámos, do ponto de vista físico, não é? Com as reações físicas que já falámos há um bocado, mas também que tem grandes efeitos no ponto de vista psicológico, não é? Como falámos há um bocado. E nesta questão do Covid, o que é que nós ouvimos? Então, e se eu ficar infectado? Por exemplo, tem pessoas que a questão ansiosa fazia mais que o que deveria ser. Então vivem numa permanência e num medo de uma antecipação e se eu ficar infectado. E se eu infecto os meus pais? E se eu infecto os meus filhos? Isto foi algo, não foi só os profissionais de saúde que tiveram, não é? Mas as pessoas depois em termos gerais e mesmo agora, com este desconfinamento, que é excessivo. E depois há um autocriticar que também é excessivo. Portanto, as pessoas devem identificar esses pensamentos, o que é que deixam de facto ansiosos, até porque depois têm efeito na relação com os outros, na relação conjugal, na relação com os filhos, e não se isolar, portanto, manter esta questão com os amigos. E sabe, Eliseu, curiosamente, lembra-se na semana passada falámos até dissemos às pessoas que podiam listar na autoestima eram 10 pontos fortes e 10 pontos fracos e que depois não conseguissem chegar aos 10 positivos até podiam perguntar aos amigos. E eu tive várias pessoas que me vieram abordar e que fizeram o exercício, portanto teve até um impacto positivo. Então esta semana, encaixada nisto, também há algo que as pessoas podem fazer e aqui podemos propor, não tão em parte boa e parte má, digamos assim, mas uma pirâmide com os receios e preocupações. E começamos na base, de uma forma crescente, não é? Isso pode ser situações que me causam ansiedade ou que me causam de facto medo. Identifiquem, escrevam no papel o que é que está a mexer connosco, o que é que está de facto a tirar alguma qualidade de vida. Às vezes também é usado, por exemplo, o termómetro, ou então os semáforos, não é? O que é vermelho em termos de ansiedade, o que é amarelo, o que é verde, o que é soft, o que não é. Por exemplo, o fazer uma caminhada no centro da cidade, pelos vistos agora o centro da cidade está cheio de gente, isto, ou como dizem, eu ainda não lá fui à noite, portanto não sei se confirma ou não, é verdade? Sim, sim, tem tido alguma afluência.
Pronto, disseram-me que bastante, assim, tipo excessivamente, não sei. E então as pessoas mais ansiosas o que me dizem é que já nem pensar em passear à noite ou fazer uma caminhada para o centro de Guimarães. Epá, pronto, ok, não vamos para o centro de Guimarães, vamos para as freguesias, ou não vamos para a Oliveira ou para o Toural, vamos dar uma volta mais pela periferia de Guimarães, ou então nas freguesias que as pessoas moram. Portanto, tentarem fazer isso e objetivar e de facto perceber o que é que me está aqui a causar tanta ansiedade, é preferível isso do que não sair de casa e de ficar com medo que não posso sair porque há muita gente e passa muita gente e a maior parte está sem máscara e depois a determinada hora mais bebidos. Isto é algo que eu tenho, por isso é que eu estou a dizer, eu tenho ouvido isto em consulta nesta semana. E podemos também relacionar isso agora com o período de férias, se não é possível as pessoas realizarem as férias que faziam habitualmente, entrar no avião e viajar para uma ilha qualquer, ou para um país qualquer, ou mesmo ir para o Algarve, para a Madeira, para os Açores, se não puderem fazer isso, podem sempre arranjar uma alternativa que será importante para a gestão do stress e da ansiedade que posso sentir aqui relativamente ao futuro neste período de pandemia. Portanto, será importante Muito. aconselhá-las a fazer estes programas em família, em que estejam mais relaxados, mais descontraídos. Nem mais, em vez de, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que me dizem a praia este ano nem pensar, só de pensar que tenho que não sei o quê, que tenho que me desviar, portanto, pessoas que também são muito ansiosas, e eu digo, ok, vamos nos reinventar, não precisa de ir para a praia, portanto, do ponto de vista psicológico, não há uma obrigatoriedade de eu ir para a praia, ia sempre, este ano não vou para a Agora, montanha. agora acrescentava, nós temos quilómetros e quilómetros de costa, de praias Isso, muito pouco frequentadas, se calhar. frequentadas e, portanto, não faltará alternativa às praias mais frequentadas e que habitualmente estão cheias de gente. Mas temos Claro que também não os são visitadas, Jerez, mas não temos, são não é? visitadas. Pronto, mas também temos sítios onde podemos de facto andar e que podemos explorar de outra maneira, e isto é importante de facto fazer do que se meterem em casa e outra vez quase umas férias que acaba por ser um reconfinamento, não é? Não sair de casa e depois não são férias, as pessoas vão se sentir muito mais estressadas, muito mais nervosas do que se estivessem a trabalhar. Aliás, neste período de confinamento ouvimos isso com muita frequência. Eu preferia mil vezes estar a trabalhar e a ter a minha vida e a minha rotina do que ter ficado em casa como foi, fechar e tal. Portanto, é verdade, aproveitar as férias para fazer coisas que relaxe, não, nem sempre pode ser aquilo que eu fazia antes, mas há que reinventar, há que pensar, mas há que fazê-lo, exatamente, porque senão chega à altura do setembro, ou chega à altura de retomar, não será o setembro, que não há tantos dias de férias assim, mas de regressar ao trabalho e está mais cansado que de facto antes de estar de férias, não é? Por isso, nesta altura do Covid, mantemos o que falamos muitas vezes, as pessoas manterem-se informadas, manterem-se atualizadas é importante, mas não o excesso, não é? E cuidado também com as fake news, portanto, de notícias que não são verdadeiras, portanto, fontes fidedignas, lerem coisas que de facto são sabemos que podemos confiar e que temos que levar em conta, portanto isso também é muito, muito importante aqui e não é a quantidade que é sinónimo também de gravidade, por isso há que desligar um bocadinho, mas manterem-se informados se calhar também é importante. A questão que falámos agora dos amigos, dos familiares, muito importante também, o relaxar, o às vezes pararmos um bocado e pensarmos nas coisas positivas da nossa vida, fazer um bocadinho de esforço, porque nós vivemos muito programados para pensar em tudo quanto é negativo, não é? Ou então tivemos um pequeno pormenor, um pequeno problema no dia em que alguma coisa nos correu mal, o nosso cérebro está só focado nisso. Então, vamos treiná-lo para ele desfocar um bocado, para desligar disso, porque é como eu digo, a fatura é muito alta, mas isto não é fácil. Eu digo muitas vezes não há interruptor, em que eu ligo e desligo, penso e não penso, estou ansiosa e não estou, isso não é fácil, mas é treinável, isto treina-se. E quando nós treinamos o nosso cérebro, treinamos o nosso comportamento, nós vamos conseguindo, há um crescimento individual, muitas vezes há um amadurecimento em relação às emoções, à parte psicológica e até à forma como nós até acabamos por ver a vida. E mesmo em relação às coisas, as pessoas muitas vezes quando estão assim perdem-se um bocado o que é que gostavam de fazer, ou o que é que eu gosto de fazer, ou o que é que gostava de fazer. Epá, muitas vezes, olha,
vamos criar uma lista, vamos objetivar, vamos escrever, uma coisa que eu até gostava de fazer, meter isso no frigorífico, num local visível das coisas que, claro que são coisas fazíveis, não é? Se eu quero ir à China, bem, à China não, mas eu gostava de agora ir à tal ilha paradisíaca e tal, quer dizer, coisas que que as pessoas gostavam de fazer e que antes dava algum gozo, se calhar agora não há tanto a questão, por exemplo, sei lá, dias espetáculos ou outras coisas assim, mas se calhar em casa podemos fazer, podemos tentar associar com algumas saídas e às vezes escrever um bocado disso, olhar para a lista, tentar cumprir, fazer, arriscar, com as pessoas que nós mais gostamos, com a nossa família, com os nossos amigos, é super, super importante. Portanto, Eliseu, pela parte positiva é muito importante, a ansiedade é importante, o stress é importante, é saudável, tem uma função que é nos proteger, que é também nós adaptar-nos ao mundo. É negativo quando é em excesso e aí é importante que nós não deixarmos chegar à parte patológica, com a questão do exercício, da meditação, de estarmos com as pessoas que nós queremos, de desligarmos um bocadinho do mundo, às vezes nos pormos em primeiro lugar, um bocado por aí também. Se exceder, há que procurar um profissional de saúde, porque isto tem tratamento e é como digo, nem é nada que seja, não havendo outras questões, que seja uma coisa para estar muito tempo em consulta. E tudo se resolve. E, e falamos nós sobre as férias e a importância delas para depois até regressarmos com outra alegria, outra disposição, outra felicidade. E a Emanuela que estará de férias, estaremos de férias neste consultório de apoio mental durante algum tempo, mas antes disso ainda teremos uma próxima edição, no próximo sábado, às 14, e iremos falar sobre o quê, Emanuela? Então, antes de pararmos de facto de férias para recuperar energias, para desligar, eu vou cometer aqui uma inconfidência, mas o grande objetivo para mim das férias este ano vai ser o desligar. Vai ser de facto ter um momento em que vai ser mais direcionado para dentro, para mim, para a família, e esse é o grande objetivo das férias deste ano. Tem sempre esse objetivo, mas uma coisa é quando nós vamos de férias, vamos para a praia e vamos para ali, vamos para lá e com este objetivo, este ano para mim tem muito essa função. Mas ainda temos o último programa para a semana, antes de virmos revigorados, não é? E para a semana vamos falar, como disse? Mais morenos também. Eu também espero com uma cor mais. Não em excesso, mas que haver. Então, para a semana, vamos falar desta ligação e da importância da emergência pré-hospitalar. Vamos falar também da importância da psicologia na emergência, nas linhas telefónicas, no 112. O que é que podemos fazer? Nós soubemos que na altura do confinamento houve uma diminuição drástica das chamadas para o 112, da ida ao hospital, mas também soubemos que aumentou significativamente o apoio psicológico nas linhas telefónicas, neste tipo de linhas telefónicas, e nas linhas do SNS 24, como sabem, a funcionar 24 horas com psicólogos em atendimento também com a linha 4. Portanto, eu acho que é importante até refletirmos um bocadinho sobre isso, não sabemos se vai haver um reconfinamento, o que é que nós podemos e o que é que as pessoas podem fazer, algumas estratégias na emergência, portanto, quando acontece uma situação até crítica, o que é que nós podemos fazer e esta atuação que existe e que já se começa a falar, não é? Que há colegas que trabalham no INEM, não é? Psicólogos no INEM, portanto, e esta ligação entre uma coisa e outra, que eu acho que também pode ser muito importante abordarmos. Será certamente mais um programa muito interessante, mais uma consulta a ter em conta no próximo sábado. E Manuela, obrigado por este tempo que despendeu para a consulta de hoje. Bom fim de semana e boa semana também, até de hoje a 8 dias. Obrigada, boa semana e deixe-me outra vez dar um beijinho à Marta, que ajudou aqui a aumentar a autoestima da Miss Coquette, portanto um beijinho para ela também. Muito obrigado, Emanuela, e um bom fim de semana. Totalmente. Vou convidá-los a enviarem-nos as vossas questões para o programa da próxima semana. Podem fazê-lo através de e-mail, para o e-mail leitor@maisguimarães.pt, por mensagem privada para a página do Facebook do Mais Guimarães ou até para o nosso WhatsApp. Convido-os a seguirem-nos no Facebook, na página do Mais Guimarães. Convido-os também a subscreverem o nosso canal no YouTube. Lá estão todos os programas que realizamos, todos os consultórios abertos
e outros programas durante este período de pandemia e podem, como sempre, estar atualizados informativamente através do site maisguimarães.pt. O consultório aberto fecha as portas nesta altura, regressa no próximo sábado a partir das 14 horas. Obrigado por estarem desse lado e nos fazerem companhia nesta tarde. Boa semana.